Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso quarto e último bloco, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que é sempre sobre o ponto de vista de ser o manual da vida e do viver. E aqui nós recebemos mais um WhatsApp, agora veio da Mércia, lá de Rio Grande do Norte. Ela diz o seguinte: boa tarde, estou assistindo o programa novamente e gostaria de saber com quantos anos a criança que diz ver espírito deixa de ver. Na realidade, não existe uma idade aproximada. Se nós formos pegar aqui outras matérias que também estudam sobre o assunto, inclusive a antroposofia, nós vemos por setênios, né, do 0 aos 7 anos, do 7 aos 14, do 14 ao 21, até os 49, depois começa tudo de novo, né, em que você vai até 98. Até os 7 anos a criança não está totalmente encarnada. Ela está ainda em fase de adaptação. Então, nesta época ainda existe a possibilidade de ocorrer esses fenômenos e para a criança é uma coisa muito natural, né? Ela não fica assustada, ela acha que é mais uma coisa, mais um brinquedo que ela tem, que é inclusive o que algumas pessoas chamam de amiguinhos invisíveis, né? Que não tem nada a ver com um amiguinho imaginário, tá? E isso pode acontecer entre 6, 7, 8 anos de idade, porque não existe uma régua divina traçando os nossos destinos, né? Então não existe nada de certo ou errado, não é patológico e não deve nem se alimentar dessa fantasia e nem se bloquear essas questões que acontecem nas crianças. Vai observando e se isso não perturbar a criança ou as pessoas que estão à sua volta, isso vai passar sozinho. Isso não é doença, muito menos doença mental, ok? E falando do capítulo 26º, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, lembrando que esses capítulos é sobre os instrutores, tá? Então lembra, o capítulo inteiro fala de que todo esse trecho, do 21º ao 28º, diz o seguinte: quem é o seu instrutor? É você, ok? Tá bom, e como é que eu sei que eu estou indo certo? Se liga, né? E aí vem uma série de maneiras de você manter esse seu instrutor afinado com a sua realidade maior, tá bom? Uma delas é a mediunidade. Ele está falando dar de graça o que recebeu de graça. O dom da cura, não dá para pagar para receber prece, e quando Jesus também não deixou que se usasse a mediunidade para vender coisas, né? Principalmente se isso não tem nada a ver com o que está sendo feito, tá? E aí ele fala sobre a gratuidade, né, da mediunidade. Ou seja, mediunidade pode ser profissional? Em alguns países, isso é feito de maneira profissional, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, ela existe. Ela virou estou tentando lembrar o nome dela. Ela virou, como é que chama isso quando tem vários? Seriado, né? Um seriado de TV, né? Chamado Medium, que é em inglês, mas é Medium, né? Eu estou tentando lembrar o nome dela, que ela tem até Facebook, ela existe, ela é viva e até hoje ela faz esse tipo de trabalho, só que no filme, ou no seriado, está romanceado, é claro. Ela ajudava com a mediunidade dela um delegado de polícia, que ela era uma estagiária de direito, e ela começou a trabalhar como ajudante do delegado lá dos Estados Unidos. Tem lá todo o bairro, tudo é real e verdadeiro. Isso é quase que um documentário, só que é romanceado e não é a própria moça que faz isso, que eu vou lembrar o nome dela ainda aqui. E ela usava a mediunidade dela para, por exemplo, resolver casos policiais. Por exemplo, descobrir provas de crimes, corpos enterrados, pessoas sequestradas, pessoas desaparecidas. Ela usava a mediunidade dela para descobrir isso, ok? Então ela conversava, por exemplo, com o pai falecido do marido, né? Conversava com a mãe dela dentro do quarto. Então tem cenas, quem quiser pode assistir esse filme, é muito interessante. É filme, é um seriado, né? Chamado-se Medium. Há um ano ou 2 anos atrás estava no Netflix, quem tem o Netflix aí, né?
tiraram, muitos seriados. Mas você consegue encontrar até box que vende esses seriados. Eu vou tentar lembrar o nome dela para falar para vocês. Mas lá nos Estados Unidos existem escolas e academias e faculdades que ensinam a pessoa que é portadora de mediunidade a aprender como usa isso de maneira ética, né, e vender o seu serviço. Agora, você vê que é diferente do que você, por exemplo, ninguém está pedindo lá para a pessoa, reza para mim casar, né? Reza para mim para curar de uma doença. Não, né? Não é feito disso. Às vezes, o que acontecia era ela perceber que a pessoa tinha uma doença e falar, você precisa ir no médico, só. E ela era paga com um salário, ela era funcionária da delegacia. O delegado contratou ela como estagiária, mas ele fazia um uso meio desviado dela. É bem interessante, se quiser saber. Aqui no Brasil não existe isso, tá? Talvez até aconteça em algum lugar e eu não estou sabendo, mas é da cultura brasileira não se cobrar. E aí vem uma coisa, como que pode a mediunidade ser uma profissão? Está escrito aí, ó. A faculdade mediúnica, primeiro que ela é móvel. O que significa isso? Ela não é rígida. E por ser rígida, não ser rígida, ela é fugidia, não está no seu controle. E ela é mutável, ela vai mudando. Então, como é que você pode falar, agora eu vou receber um espírito que vai falar para você isso, isso e aquilo? Você não pode garantir. O fenômeno não depende só de você. Como tem um espírito que também tem inteligência e desejos próprios, não adianta você falar, quero falar agora, me fala ao meu ouvido. Eu falo, não quero falar. Se ele não quiser falar, não vai acontecer. Então, você não tem controle. Então, como é que você vende uma coisa que você não tem controle? É como está no slide, está escrito assim, é uma fonte incerta de receitas. Não dá. Pode faltar no momento exato. Não é propriedade como é o talento. O talento você busca ali na hora. A mediunidade não. A própria, que eu vou lembrar o nome dela, é que eu estou com Hermance de Fou na cabeça. Aí, isso, descobriram para mim. É Alison Dubois o nome dela. Dubois é o sobrenome do marido dela, tá? Ela é casada, teve 3 filhas, uma coisa assim. Ela é normal, ela vive como a gente, com as preocupações dela, com os medos dela, e o trabalho dela é descobrir coisas para a polícia. Só que não é assim, agora eu vou descobrir. Não, ela está num lugar e pum, ela vê uma cena, ela vai lá no delegado e fala, olha, eu vi uma cena assim. Será que isso existe? Ela vai ver, era um caso que aconteceu há muito tempo atrás, eles vão levantar, acharam o corpo, acharam e desvendaram o crime. E aí, como uma espécie de uma brincadeira, se a gente for ver o outro próprio diapositivo, tem umas carinhas aí. Então, o médium chega para você e fala assim, o cara que quer ganhar dinheiro, é um mercador, né? Ele fala assim, ó, eu posso chamar aqui o espírito de Sócrates para você conversar com ele, mas eu cobro $1.000. Aí o cara vai falar assim, tudo bem, mas depois eu só te pago R$20 porque eu quero falar com a minha mãe, não quero falar com o Sócrates. Então, se mediunidade pudesse ser cobrada, seria assim, seriam umas conversas desse tipo. Quanto custa falar com a sua mãe? E quanto custa falar com um ilustre desencarnado? E tem o pior ainda, né? O fato da pessoa começar a pensar assim, eu acho que eu não mereço a atenção de Deus porque eu não tenho dinheiro suficiente. Dá uma olhadinha no próximo, as piadinhas que tem aí do lado. Olha lá, não tenho fé porque ainda não posso pagar os médiuns. Isso não existe. O que é mais interessante é, eu não obtenho consolo na hora da aflição pelo mesmo motivo, não tenho como pagar. E aí está lá Kardec falando embaixo. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiros os seres que respeitamos ou que nos são muito caros, né? Assim, caros de queridos? Né? Claro, já pensou? Né? A minha mãe desencarnou, já pensou, dona Inês? Quer 100zinho aí para vir falar com a gente aqui? Não faz sentido, né? Não faz sentido isso. Então, vamos ver agora, eu quero passar para vocês, o momento em que Jesus delegou aos seus apóstolos a questão da mediunidade e como ele propôs para eles usarem ela para ajudar a humanidade. Vamos ver esse videozinho que é de 1 minuto. E assim, quando eu voltar, a gente se despede. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Então, como vocês viram, é uma encenação romanceada da vamos dizer assim, da transferência, né? Ou da delegação que Jesus fez aos seus apóstolos, né? No sentido de que eles possam dar de graça o que estão recebendo de graça, que é o dom da cura, através da mediunidade, ou através da palavra, ou através da fluidoterapia. Agradecemos a Deus pela oportunidade da palavra e que possamos estar aqui na semana que vem com mais um programa novamente na TV. Até lá.